Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Eu desejo, com muita alegria, agradecer a Deus pela oportunidade de retornar aqui em Juiz de Fora e participar com os irmãos desta escola bíblica de obreiros e membros. Agradeço ao convite, agradeço a recepção e a saudação recebida. Eu e minha esposa, quero cumprimentar mais uma vez o pastor Samuel. Uma alegria, pastor, revê-lo. Deus continue abençoando sua vida. Temos também a grata alegria aqui de rever o pastor Ezequiel e a irmã Denise. Eles congregaram conosco um período lá em Brasília e estivemos juntos agora na viagem do Rio de Janeiro para cá. Muito obrigado, irmãos, pelo carinho, pela amizade que Deus nos proporcionou durante todos esses anos. Quero também cumprimentar aqui o pastor Paulo Pontes, que está conosco hoje. Ele é um amigo de longa data, pastor lá no Espírito Santo. Ele é editor da revista Seara News e estivemos juntos em alguns eventos, especialmente lá em Cobilândia, o saudoso pastor Jair, que o Senhor levou agora nesse período do Covid, e é uma alegria revê-lo. Ele soube aí pelo Instagram que estaríamos aqui no culto, e ele está em Juiz de Fora e veio adorar o Senhor conosco. Minha gratidão também ao pastor Kleber pelo convite, todos os contatos que fizemos para estar aqui com os irmãos. É para nós uma alegria muito especial. E nós viemos aqui todos com um propósito primário de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Aleluia. E assim aprender dele e da sua bendita palavra. Quantos vieram nesse propósito, pode dizer amém? Amém. Vamos então, queridos, fazer leitura da palavra de Deus na epístola de Judas, no capítulo de número 1 e o versículo número 3. Na verdade, a epístola de Judas só tem um capítulo. Este Judas aqui não é o Judas Iscariotes, é o Judas meio-irmão de Jesus, que também foi apóstolo posterior do Senhor Jesus. E o texto que queremos ler está no versículo número 3, e diz: Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a batalhar, ou exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Gostaria agora de pedir a cooperação da igreja para os irmãos lerem depois de mim. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quem concorda diz amém. Baseado então nesta palavra de advertência e exortação de Judas, nós estamos reunidos nessa escola bíblica de obreiros e membros para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Os irmãos receberam um material, uma apostila, que contém as temáticas gerais, e na primeira temática aparece o título então daquilo que vamos abordar hoje: a importância da escola dominical frente ao secularismo. Os irmãos puderem abrir a apostila e acompanhar por ali, fazer as suas anotações e observações, e nós vamos dar então início à plenária.
São 19 horas e 30 minutos. Nós vamos até no máximo 19, 20 horas, 20, 50 minutos, né? Por aí? Tá. Pastor Samuel que diz o horário que vai. 1 hora por aí, né, pastor? De ministração. Muito bem. Então, amados, acompanhe na apostila. Como é uma escola bíblica de obreiros e membros, eu tenho por hábito, na minha didática de ensino, quando temos a apostila, de acompanharmos o material na apostila. Foi para isso que a apostila foi confeccionada. Então, acompanhe comigo, por favor. Na apostila nós temos uma nota de introdução que diz: nunca uma geração foi tão secularizada e exposta a correntes ideológicas como a geração atual. Esta geração convive com a modernidade líquida. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, esse período teve início após a Segunda Guerra Mundial e continua se intensificando. Para Bauman, a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Até aqui. Como introdução, então, Judas nos diz: é preciso batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E na apostila afirmamos que nunca a fé foi tão solapada como está sendo nesta geração. Nós vivemos uma desconstrução da fé, uma desconstrução dos valores cristãos, um ataque constante à fé e ao cristianismo. A palavra secularizada ou secularismo quer dizer uma sociedade que vive em um regime laico que despreza os princípios e os valores cristãos. E na sociologia destacou-se um sociólogo que aqui é citado, um polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele fez um trabalho da vida dele, estudando o comportamento da sociedade desde o término da grande Segunda Guerra. A partir então de 1947, ele começa a trabalhar e pesquisar o comportamento da sociedade. E é importante destacar que Bauman era ateu, era marxista, era comunista, e ele constatou que a sociedade foi abandonando os valores sólidos e foi adotando valores líquidos. O que ele chama de valor sólido é aqueles valores absolutos, aqueles valores que eram eternos, e a sociedade passa a adotar valores efêmeros, valores passageiros, e ele dá o nome desse fenômeno de modernidade líquida, sociedade líquida, ou ainda há outros que chamam de pós-modernidade, quando a sociedade abandona valores absolutos e adota valores que são relativos. Voltando à apostila então, explicado esse ponto, o segundo parágrafo vai nos dar a informação de que, entre outros aspectos, os valores deixaram de ser absolutos e passaram a ser relativizados, como já explicado. E aí eu quero cooperação da igreja agora. Alguns exemplos, leia depois de mim. A coletividade cedeu espaço para o individualismo. Isso significa que o egocentrismo domina o pensamento da sociedade líquida. Eu penso em mim mesmo, não penso na coletividade, não penso no outro. Eu penso em como me dar bem, como levar vantagem e como alcançar algum benefício pessoal. E isto, infelizmente, não acontece apenas do lado de fora da igreja, acontece do lado de dentro da igreja também. O outro aspecto, as relações humanas, digam depois de mim, as relações humanas tornaram-se superficiais. A amizade e a lealdade são conceitos efêmeros.
No passado, amizade e lealdade eram um conceito absoluto. Amigo é para a vida toda. Amigo é na hora da luta, é na hora da adversidade, é na alegria, é o tempo todo temos a amizade. Na sociedade líquida, a amizade é por interesse. Eu me aproximo das pessoas para ver se consigo obter alguma vantagem desta amizade. Se a amizade não tem nada para me oferecer em troca, então eu abandono a amizade assim que ela servir os meus interesses. E isso na modernidade líquida. O outro aspecto que também é importante destacar, que, digam depois de mim, um dos imperativos é o hedonismo. Busca por prazer. Uso das pessoas, depravação moral e consumismo desenfreado. O hedonismo, então, irmãos, é um sentimento da modernidade líquida ou da pós-modernidade, em que as pessoas estão em busca de prazer próprio. E na busca desse prazer, da satisfação pessoal, elas usam as pessoas, manipulam as pessoas, tiram vantagem das pessoas. Se for necessário, trabalham com traição, com mentira, com todo tipo de ambição e falsidade. Na busca desse prazer desenfreado, não há moralidade, não há respeito no casamento, não há respeito com as pessoas. A prostituição, o adultério, a homossexualidade e as bebedices, as drogas e tudo mais tem valor para buscar o prazer a qualquer preço, e também o consumismo desenfreado. As pessoas vivem um materialismo exacerbado, porque medem as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que as pessoas são. As pessoas são medidas por aquilo que ele possui, pela casa onde mora, pelo carro que ele tem, pelo salário que ganha, pelo emprego, pelo título, e não por aquilo que as pessoas são. Então, desse modo, esse comportamento hedonista acaba também trazendo influência negativa dentro das igrejas. Pela busca do prazer desenfreado, muitos acabam deixando de frequentar cultos, frequentar reuniões, participar de ensaios, porque ele está preocupado com o seu hedonismo. Ele precisa fazer alguma coisa em benefício próprio. Então, em dias e horários de culto, é comum as pessoas se ausentarem para fazer qualquer outra atividade, menos estar na casa de Deus. Por isso, Judas, o apóstolo, nos exorta pelo Espírito a batalhar pela fé genuína, porque a fé genuína, ela não prioriza o desejo carnal. Ao contrário, ela segue a orientação de Cristo, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Bem, voltando então à nossa apostila, agora eu vou ler, os irmãos acompanhem. Mercê dessa realidade, enfatizamos que os líderes cristãos devem evitar esforços para a formação do caráter cristão desta geração. Para isso, se faz necessário conhecer as ideologias a que estamos expostos e apresentar as doutrinas bíblicas para o enfrentamento dessas mazelas. E nesse mistério, uma escola dominical eficiente exerce papel preponderante. E assim, então, nesta plenária nós vamos ver alguns desses aspectos. Então, recapitulando essa introdução, nossa sociedade, eu e os irmãos, estamos inseridos na modernidade líquida. É isto que é ensinado na cultura, é ensinado na escola, é ensinado na mídia, é ensinado nas artes, é ensinado na música, o tempo todo. Não há verdade absoluta, tudo é relativizado. E assim, cabe agora a nós, os cristãos e os líderes, formar o caráter cristão desta sociedade e o caráter cristão da igreja. Porque, amados, nós somos um povo pentecostal.
Nós cremos no batismo no Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na manifestação do poder de Deus, e tudo isso é maravilhoso, é importante e é imprescindível. Porém, nós precisamos ter um cuidado. Lá no Sermão do Monte, ao terminar o Sermão do Monte, capítulo 5 e 6 de Mateus, lá no capítulo 7, Jesus vai dizer o seguinte: muitos vão se apresentar naquele dia e dirão: eu fui pentecostal, falei em outras línguas, profetizei, expulsei demônios, operei muitas maravilhas em teu nome. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, e eu não vos conheço, vocês praticaram a iniquidade. Então, queridos, falar em outras línguas, expulsar demônios, curar enfermos, não é sinônimo de salvação, não é garantia de acesso ao céu. São dons que Deus dá à igreja, dons que Deus dá e não toma de volta. Mas o que nos dá acesso e garantia de vida eterna é o caráter cristão, é o fruto do Espírito. Cristo não disse: pelo dom se conhece uma árvore. Ele disse: é pelo fruto que se conhece uma árvore. E eu e você somos, por Deus, identificados pelo fruto que nós produzimos. E Paulo escreve sobre isso lá em Gálatas, no capítulo 5. O fruto é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Porque o apóstolo diz: aqueles que crucificaram a sua carne e as suas paixões, agora andam e vivem em espírito. E isto chama-se caráter. O caráter é a minha maneira de ser, o caráter é o meu modo de ser. O caráter vem de uma palavrinha grega, onde nós temos caractere, que significa exatamente isso: é o modo de eu viver, de eu me comportar, de eu proceder, a maneira de eu reagir, a maneira de eu falar, a maneira de me comportar. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus, além de produzir em nós os dons espirituais, produza o fruto do Espírito, porque então nós vamos deixar a velha criatura e passar a ser um novo homem. Amém, queridos? Então, o caráter cristão precisa ser moldado, e a escola bíblica dominical é a maior agência educadora da igreja, porque a escola dominical ensina enquanto evangeliza, ou evangeliza enquanto ensina e ajuda a formar o caráter do cristão. Um aluno que nasce na escola bíblica dominical, cresce na escola bíblica dominical, frequenta a escola bíblica dominical, vai se tornar um obreiro dinâmico, vai se tornar um obreiro autêntico, vai se tornar uma pessoa instrumentabilizada nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos lá. O que devemos fazer para formar o caráter? O caráter que não se demove, o caráter que não se modifica. Primeiro precisamos conhecer a doutrina cristã e o relativismo. Aqui, amados, quando for necessário, eu convido a igreja para lermos a apostila. O que é o relativismo? O relativismo é um conceito em que a verdade absoluta ela é desprezada. No relativismo, eu tenho uma verdade, o irmão tem outra verdade, a irmã tem uma outra verdade, de modo que a minha verdade é diferente da sua verdade. O que é verdade para mim não é verdade para você. O que é errado para ti pode ser certo para mim, e o que é certo para mim pode ser errado para você. De modo que no relativismo cultural não há verdade absoluta. Eu tenho uma verdade, você tem outra verdade, e cada um deve viver a sua própria verdade. Porém, na doutrina cristã, esta ideologia não cabe, porque lá em João 14,6, Cristo asseverou dizendo: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E neste pronunciamento, Cristo não disse: eu sou um caminho, uma verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não usou artigo indefinido: eu sou uma verdade, uma possibilidade de verdade, uma probabilidade. Ele disse: eu sou a única verdade. E a verdade não pode ser relativizada. A verdade precisa ser pregada tal qual ela é. Cristo disse em João 8,38: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 17,17, ele disse na oração sacerdotal: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para nós não há relativização. A verdade é absoluta, e a verdade é Cristo, e a verdade é a palavra de Deus. Ela é a única que nos leva à presença do Pai. Porém, no relativismo cultural, a verdade é relativizada. E recentemente aqui no Brasil, um líder evangélico famoso nas redes sociais, ele fez um pronunciamento de que a Bíblia deveria ser atualizada, porque esta verdade não é absoluta na concepção dele. Para atualizar esta verdade, é preciso então contrariar todos os ensinos de Cristo. E isso por conta da modernidade líquida, em que os valores não são absolutos. Pretende-se atualizar a Bíblia, ou reinterpretar a Bíblia, ou ressignificar o texto bíblico, para poder acomodar na igreja pecados que a palavra de Deus condena. Pretendem atualizar a Bíblia para permitir que dentro da igreja reine a imoralidade, para que o pecado não seja mais tratado. Porém, para nós que somos salvos, que conhecemos a verdade e que fomos libertos pela verdade, o que era pecado no primeiro século permanece pecado no século 21. Cristo ensinou lá no Sermão da Montanha, que não é só o capítulo 5, não é só as bem-aventuranças de Mateus, é o capítulo 5, 6 e 7. Cristo disse: o caminho é apertado e a porta é estreita, mas é ela que conduz à vida eterna. Amém, queridos? Não estamos autorizados a largar o caminho e nem tampouco escancarar a porta. Nós precisamos viver a doutrina bíblica revelada por Deus por meio do seu Espírito. Então voltamos aqui à apostila para ler o que diz o conceito. Na modernidade líquida, dissemina-se a ideologia do relativismo cultural, em que nenhum valor é absoluto, tudo é relativo, e toda a verdade depende da cultura que se está inserido. Divulga-se que a ética cristã não pode ser parâmetro para o modo de vida e visão de mundo das pessoas. Isso acontece porque o cristianismo prega verdades absolutas e não renuncia os valores morais e éticos da fé cristã. Quem concorda diz amém. Amém. Por que a grande perseguição contra a igreja? Porque a igreja não abre mão dessas verdades absolutas, não abre mão da revelação que está na palavra de Deus. Para nós, a Bíblia Sagrada é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é imutável. Significa dizer que a palavra de Deus não falha, não erra e não muda, porque Deus é o seu autor e Deus não mente.
Porém, esses valores absolutos que nós defendemos enquanto cristãos, que é a doutrina bíblica, incomoda a sociedade que está sobre o domínio da ideologia pós-moderna ou da modernidade líquida, e pretendem então retirar de nós o direito de professar a nossa fé no espaço público. E olha, eu não sei se os irmãos acompanharam, mas tem poucas semanas que o Supremo Tribunal Federal decidiu e determinou que fosse retirado de todas as bibliotecas públicas o exemplar da Bíblia. Na interpretação da Suprema Corte do Brasil, o Estado brasileiro é laico e, portanto, não pode o Estado ter dentro de uma biblioteca pública o exemplar da Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos cristãos. Foi dada a ordem judicial e não tem para quem recorrer. A Suprema Corte dá a última palavra e o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode ter Bíblia Sagrada nas bibliotecas públicas do país em lugar nenhum. E tramita também no Congresso Nacional projetos de lei para, por exemplo, coibir o uso da Bíblia no espaço público. Ninguém pode, nesse projeto, andar com a Bíblia debaixo do braço na rua, porque a Bíblia ofende as pessoas, porque a Bíblia tem valores absolutos que ofendem a verdade do outro. Então, se quiser usar a Bíblia, só dentro da igreja ou dentro da sua casa. Na rua, ela tem que ficar dentro de uma sacola, dentro de uma pasta, não pode ter visibilidade alguma. É um projeto tramitando, não aprovado ainda. Há também, nesse projeto, o desejo de que todo e qualquer lugar público que tenha um monumento à Bíblia, uma praça da Bíblia, seja colocado por terra, porque espaço é público e o Estado é laico. É uma desconstrução da fé. Valores absolutos, por exemplo, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, nós temos o Decálogo, os 10 mandamentos, e o 6º mandamento diz: não matarás, não cometerás assassinato. E isso implica dizer que eu não posso cometer homicídio, que é tirar a vida do outro, eu não posso cometer suicídio, que é tirar a minha própria vida, e eu também não posso cometer aborto, que é tirar a vida de quem está no ventre da mãe, ainda por nascer. E este é um valor absoluto, é um valor bíblico, é um mandamento, é uma ordem: não matarás. Mas a sociedade líquida e pós-moderna, pelo movimento feminista, querem a legalização da prática do aborto e querem impor isto à sociedade e desenvolver um slogan dizendo: meu corpo, minhas regras. E então, nesse slogan, o movimento feminista, a mulher diz: o corpo é meu e as regras são minhas. Se eu quiser levar a gravidez adiante, eu levo. Se eu quiser abortar, é um direito que eu tenho. Nesta mesma esteira, segue o movimento que quer legalizar as drogas, dizendo: meu corpo, minhas regras. O corpo é meu. Se eu quiser me drogar, eu me drogo. É um direito que eu tenho e que me assiste. E assim por diante. Legalizar a prostituição é um outro projeto, porque a prostituição usa o mesmo slogan: meu corpo, minhas regras. Se eu quiser me prostituir, o direito é meu corpo. Porém, para nós os cristãos, o que vale não é a ideologia moderna, ou ideologia líquida, ou ideologia secularizada. Para nós o que vale é o que está escrito na palavra de Deus, é o que está revelado na Escritura. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele disse: olha, não sabeis que não sois de vós mesmos, que este corpo não é vosso, mas ele é templo do Espírito Santo? Aleluia!
Portanto, amados, quando nós, os cristãos, nos posicionamos contra a prática do aborto, contra a legalização das drogas e contra a legalização da prostituição, nós temos um ataque vindo da sociedade líquida, da sociedade pós-moderna, da sociedade que não crê em valores absolutos, e eles dizem: a ética cristã não vale para nós, a ética cristã é ultrapassada, a ética cristã é obsoleta, a ética cristã não tem valor. E aí eles dizem então que a Bíblia Sagrada é um livro que ofende quem pensa diferente. A prática da homossexualidade ou do homossexualismo, hoje eles ficam ofendidos se você diz homossexualismo, porque o homossexualismo, segundo a interpretação deles, denota doença. Então tem que trocar, por exemplo, algumas palavras, cristianismo, e aí por diante. Eles querem que digam homossexualidade, e a homossexualidade na Bíblia Sagrada é pecado. E não apenas a homossexualidade, o adultério é pecado, a fornicação é pecado, a pornografia é pecado, a lascívia é pecado. E nós não somos contra a pessoa, o homossexual, ou o adúltero, ou o que fornica. Nós somos contra o pecado. E eu não sei se já compartilhei na outra vez que estive aqui, mas antes da pandemia em Brasília, aconteceu uma reunião secreta entre alguns parlamentares para tratar sobre esse tema. Na reunião deles, a temática era: a Bíblia é um livro homofóbico, a Bíblia é um livro preconceituoso, a Bíblia é um livro intolerante. E então, a proposta desses parlamentares era de que a Bíblia fosse proibida, nos termos que aqui já citei. E nesta reunião eles disseram, entre outras coisas, que nós, os cristãos, éramos um grupinho de ignorantes, um grupo de pessoas sem cultura, sexualmente frustrados, que acreditávamos em histórias para boi dormir. E esta reunião, que era secreta, acabou vazando e está aí nas redes sociais, no YouTube, para quem quiser assistir. E então, como líder da igreja no Ministério ADMDF em Brasília, eu escrevi uma nota de repúdio e publiquei nas redes sociais, dizendo a esses parlamentares que respeitassem a fé cristã, que vivemos num Estado democrático de direito, onde o artigo 5º da Constituição nos dá e nos garante, e nos assegura liberdade de crença, liberdade de fé, e liberdade de culto, e liberdade religiosa, e que isso devia ser respeitado, principalmente por parlamentares que são responsáveis pela lei do país. Então um deles me respondeu e disse: olha, vocês os cristãos se escondem atrás deste livro, mas não cumprem o que está escrito no livro. Vocês não obedecem os ensinos de Jesus, vocês são intolerantes, são preconceituosos. Ele disse: vocês, por exemplo, não perdoam como Jesus fez. E ele citou dizendo: olha, Jesus esteve com Zaqueu, o publicano, que era ladrão, e o perdoou. E Jesus esteve com a mulher adúltera e também a perdoou. E vocês são intransigentes. E eu respondi a ele, na tréplica, eu disse: olha, nobre deputado, fico muito feliz em saber que Vossa Excelência está lendo a Bíblia, porque pelo menos 2 passagens o senhor conhece: o encontro de Jesus com a mulher adúltera e o encontro de Jesus com Zaqueu publicano. E eu lhe incentivo a continuar lendo os outros textos. Uma coisa que o senhor esqueceu de dizer, Vossa Excelência, é de que de fato Jesus perdoou o publicano e também perdoou a mulher adúltera. Mas ele perdoou o publicano quando o publicano mudou de vida. O publicano levantou e disse: Senhor, já que eu tenho defraudado as pessoas, eu vou devolver, aleluia, quadruplicado, e daquilo que sobrar, metade eu vou dar para os pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. E a mulher adúltera, ele disse: eu te perdoo, vá em paz e não peques mais. E é isto que nós pregamos. Nós não somos contra
o pecador se encontra o pecado. Pregamos que é necessário que o homem abandone a prática do pecado, o adúltero abandone o adultério e o ladrão abandone a sua vida de latrocínio e de todos os demais crimes que cometem. E então, amados irmãos, eu espero a resposta dele até o dia de hoje, porque eles não podem suportar a verdade absoluta desta palavra. E a igreja precisa dar primazia para esta palavra. E eu quero aqui glorificar a Deus por esta escola bíblica de obreiros e membros, quando o espaço maior dessa reunião está sendo dado para ministração da palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que nos revela Cristo, é a palavra que nos revela a vontade do Senhor para a nossa vida cristã. Então, desse modo, amados, precisamos, veja aí na apostila, na página que estamos, no ponto de número 1, veja aí o terceiro parágrafo, está escrito: acerca dessa ideologia, precisamos alertar, por meio do ensino bíblico, que a ética e a moral se encontram divinamente reveladas na Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e conduta para os cristãos. Os ensinos de Cristo são universais e imutáveis de geração a geração. Os princípios bíblicos do certo e do errado não podem ser relativizados. A posição cristã respeita a diversidade cultural, mas reconhece a existência de valores absolutos e discorda que a revelação bíblica deve ser avaliada pela medida humana. Quem pode dizer amém? Amém. Isso é preciso ser reforçado. Então, amados, para concluir esse ponto, eu e você, enquanto crentes em Cristo, nós precisamos ter a vida abalizada pela autoridade das Escrituras. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. O que diz que é errado, é errado. Precisamos abandonar o relativismo, que está dentro de algumas igrejas. As pessoas dizem: eu não concordo com isso, eu acho que isso não é pecado, eu penso que não é bem por aqui, eu imagino que deva ser diferente, eu tenho uma outra interpretação, o meu entendimento é diferente. Isso é relativismo, porque para nós os cristãos não existe o eu acho, nem o eu penso. O que existe para nós é o parecer da palavra de Deus. A Bíblia diz, e ponto final. Alguém pode discordar, pode achar ruim, mas para nós os cristãos a palavra de Deus é imutável, ela não muda. Cristo disse em Mateus, no capítulo de número 24, verso 35: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Significa dizer, a cultura vai mudar, a cultura se modifica, os costumes se modificam, a sociedade se modifica, mas a palavra de Deus permanece inalterada. Amém? Portanto, o relativismo deve ser descartado. Segunda doutrina que precisamos conhecer é a ideologia de gênero. Na modernidade líquida, repitam depois de mim aí na apostila: na modernidade líquida, o sexo está reduzido a mero instrumento de prazer. Quanto mais frequente e com maior número de parceiros, melhor. Não importa se é heterossexual ou homossexual. O slogan adotado: meu corpo, minhas regras. Nesse aspecto, a ideologia de gênero tornou-se mentora do doutrinamento sexual, especialmente
por meio do ativismo da educação básica e superior. Então aqui, irmãos, é importante destacar: a questão da ideologia de gênero é um mal da modernidade líquida, em que se ensina basicamente o seguinte: ninguém nasce menino e ninguém nasce menina, todo mundo nasce criança. E então, depois de uma certa idade, cada um decide por si mesmo se quer ser um menino ou uma menina, se quer ser um homem ou se quer ser uma mulher. Este é o âmago da ideologia de gênero. Eles dizem que não existe então um gênero pré-definido, e cada um vai escolher o seu gênero, que o gênero é determinado por opção, por cultura, e não geneticamente, conforme diz a Bíblia Sagrada. E a ideia da ideologia de gênero é promover então a prática da homossexualidade entre as crianças. E hoje, escute isso que é importante, hoje o Congresso Nacional lá em Brasília aprovou uma lei proibindo que se ensine ideologia de gênero na escola. Está proibido pelo Congresso Nacional. Porém, nos estados do Brasil e municípios, secretários de educação, tanto estaduais quanto municipais, por meio de partidos políticos, entram com ação no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal declarou que as leis que proíbem o ensino da ideologia de gênero são inconstitucionais, e determinou que seja ensinado por força de decisão judicial. Então, muitas escolas estão ensinando já a ideologia de gênero, dizendo às crianças: você não é menino e nem é menina, você é só criança. E então, introduziu-se na escola pública e também particular o chamado nome social. A criança vai à escola e diz: olha, eu nasci, vou citar aqui só um exemplo, eu nasci nesse corpo de menino, e o meu nome é João, mas eu nasci no corpo errado, eu me sinto menina, e eu quero ser matriculado como sendo Maria. E a criança é matriculada como Maria, o boletim dela é como Maria, a lista de chamada é Maria, os colegas têm que tratar ele de Maria, e assim por diante, e vice-versa, já em vigor no Brasil. E também, lamentavelmente, essa famigerada ideologia de gênero invadiu as universidades, de modo que as pessoas hoje estão usando expressões que nem fazem parte do português. Em vez de dizer, por exemplo, boa noite a todos, eles dizem boa noite a todes, porque o todes engloba homem, mulher, bissexual, gay, lésbica, travesti, transexual, LGBTI, QI+, YZH, J, e assim por diante, né? E esta é a sociedade moderna que nós estamos vivendo. É nessa sociedade que nossos filhos estudam, que nossos netos estudam, que nossos bisnetos estudam, que nossos jovens estão na universidade. E é no mundo todo, não é só aqui no Brasil não. E então, amados, a igreja precisa se posicionar, porque há um doutrinamento para a prática da imoralidade sexual, e há um desejo cada vez maior de promover então o sexo precoce. Há escolas que distribuem preservativos para adolescentes, para iniciação sexual. Há escolas em que a tarefa extra classe, há várias denúncias, vários currículos já catalogados de tarefas esta classe, de que, por exemplo, as crianças deveriam, no final de semana, beijar na boca quantas pessoas pudessem, meninos e meninas, e trazer relatório e dizer na escola se gostou mais de beijar menino ou menina. E toda criança que não beijou ninguém, ele sofre bullying na escola. Ele tem um apelido de BV, que quer dizer boca virgem. E as crianças são obrigadas a beijarem, mesmo que não queiram. E então é preciso que na escola bíblica dominical, professores estejam atentos
o ensino da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. É preciso que os pais em casa observem o comportamento dos seus filhos, e que os líderes de jovens também estejam orientando a nossa juventude que está na universidade. E por que nós somos contrários? Ora, vamos lá, na apostila, o último parágrafo aí do ponto 2, diz o seguinte: em contraste a esta ideologia, as Escrituras asseveram que o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente, leia comigo, depois de mim: deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Portanto, biblicamente, gênero, orientação, desejo sexual estão direta e intrinsecamente relacionados às características físicas. O que quer dizer isso? O que a Bíblia está dizendo? Deus criou macho e fêmea. Deus criou homem e mulher. Deus criou menino e menina. E aqui a Bíblia diz que a orientação sexual, ela não depende da cultura, ela não depende da sociedade. A orientação sexual depende da formação física. Quando Deus criou o menino, deu a ele uma genitália masculina, é para ele ser macho, orientação sexual de macho. Quando Deus criou a menina e deu a ela uma genitália feminina, Deus a deu a orientação de fêmea. Não existe essa cultura que eles querem ensinar. Portanto, a prática de qualquer imoralidade é condenada nas Escrituras, seja ela da homossexualidade, do lesbianismo, repito, da fornicação, do adultério, ou da pornografia, ou de qualquer outro tipo de imoralidade. De modo que, biblicamente, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea, e tudo que proceder fora disso está em contrário com a verdade absoluta revelada na Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Amém. E é preciso ensinar isto no âmbito da igreja, no âmbito da escola bíblica dominical. Vamos ao terceiro ponto: a doutrina cristã e a prática do suicídio. Uma das causas do suicídio, veja aí na apostila, é o resultado da ideologia do existencialismo, que insiste ser direito do homem exercer autonomia sobre o próprio corpo, a liberdade de fazer o que quiser. Desse modo, em virtude da ausência de valores absolutos, falta sentido para a vida, desilusão, futilidades, dentre outros fatores, adeptos de tais ideologias buscam o suicídio para dar fim ao sofrimento. Então veja, amados, quando a igreja falha, quando nós não pregamos a palavra, quando não ensinamos a verdade, quando não evangelizamos, quando não impactamos a sociedade com a mensagem do Espírito Santo, que transforma pessoas, que liberta pessoas, então as pessoas ficam à mercê de toda ideologia mundana e satânica. O homem e a mulher, na busca desse hedonismo, que é a busca pelo prazer, eles querem satisfazer a alma, eles não têm alegria de viver, então eles buscam sentido para a vida nas drogas, na imoralidade, na orgia, e toda sorte de divertimento e entretenimento mundano e pecaminoso. E quando eles não encontram a paz lá, porque não vão encontrar, então há um sentimento do que se chama hoje doença do século, que é o mal da depressão, que ataca muitas pessoas. E escute, é importante destacar isto: a depressão, ela não é meramente um problema psicológico ou mental, ela também é um problema químico, neurológico, e tem tratamento e precisa ser tratado. Mas eu não quero me deter a esse aspecto da depressão como doença,
mas sim como a depressão como um sentimento de ausência de prazer na existência própria. Nas últimas 5 décadas, o suicídio aumentou no mundo 60%. Agora, nos últimos 2 anos, o suicídio se intensificou no mundo todo por conta da pandemia do Covid-19. E nós precisamos estar atentos aos sintomas da depressão, da tristeza profunda, que também invadiu a igreja, que também ataca pessoas na igreja, pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda, precisam de orientação, precisam de oração. E aqui é importante, amados, destacar que Cristo Jesus é alívio para a alma, que Cristo Jesus sacia a nossa sede, que Cristo Jesus perdoa nossos pecados, que Cristo Jesus nos dá razão para viver, que Cristo Jesus foi à cruz do Calvário para nos dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Um outro mal que quero destacar nesta noite é o problema da cultura. Vira aí a página da sua apostila, o ponto de número 4, a doutrina cristã e a cultura. Bem, amados, a apostila diz o seguinte, leia depois de mim: cremos que Cristo é o transformador da cultura. Essa posição, também chamada conversionismo, representada por John Wesley, busca a transformação da cultura e da sociedade por meio da conversão. Então nós cremos que podemos sim mudar a cultura por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É possível transformar uma sociedade quando a igreja prega a mensagem genuína e verdadeira, e sobretudo quando a igreja prega e vive esta verdade. Quando o mundo pode olhar para a igreja e perceber que, apesar das perseguições, a igreja mantém a sã doutrina pregada e vivida. Amém, queridos? Porque o discurso e a teoria não nos levarão ao êxito. Nós precisamos da prática, nós precisamos da experiência, nós precisamos pregar e viver esta mensagem. E Cristo deixou isso bem claro. Reporto novamente ao Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, repito, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o código moral e o código ético do reino de Deus. Todo o código moral e ético do reino de Deus está lá no Sermão do Monte, que não é só as bem-aventuranças ali dos primeiros versículos do capítulo 5, são 3 capítulos inteiros que Jesus trata sobre a ética e a moral do reino. E lá, nesta ética e moral do reino, que é o Sermão do Monte, Cristo falou sobre essa questão. Ele disse: a igreja tem, entre outras responsabilidades, 2 funções distintas. A igreja deve ser a luz do mundo e o sal da terra. E Cristo vai dizer o seguinte: a luz não pode ficar escondida debaixo do alqueire, porque ela não vai iluminar nada. A luz tem que ser colocada sobre o velador, para iluminar a casa toda. E este é o papel da igreja. A igreja precisa ser luz em meio às trevas, não apenas aqui dentro do templo, mas lá fora, na escola, no trabalho, na rua, na universidade, na família, com a vizinhança, onde quer que colocarmos a planta de nosso pé, nós temos que irradiar a luz de Cristo. E Cristo disse que a igreja também deveria ser o sal da terra. O sal tem várias propriedades, entre elas a propriedade de conservar. Na antiguidade, quando não havia energia elétrica, e aliás hoje eu aprendi um pouco de cultura aqui com o pastor Ezequiel, descobri que a energia elétrica, a cidade pioneira da energia elétrica é Juiz de Fora, né? Não sabia disso. Mas antigamente, quando não havia energia elétrica,
O que faziam para conservar a carne? Usava o sal, para não apodrecer a carne. E Cristo disse: a igreja é o sal da terra. É a igreja que impede a sociedade de apodrecer. É a sociedade, ou a igreja, que impede a sociedade da putrefação, da imoralidade. É a igreja que tem esse papel. E enquanto a igreja aqui estiver, precisamos cumprir a nossa função, transformar a cultura do lugar onde nós estamos. Onde o crente chega, as trevas precisam ser dissipadas. Onde o crente coloca o pé, o demônio tem que bater em retirada. É isso que Cristo diz. E então, há muitos que dizem: não, mas é cultura, é a cultura, é o costume. É a cultura, é o costume do mundo. A nossa cultura e o nosso costume está aqui revelado na palavra de Deus, que contém valores absolutos. E aí tem uma coisa que me preocupa nessa palavra de Jesus. Ele disse: olha, vocês são o sal da terra. A postura de vocês, o comportamento de vocês, o testemunho de vocês, o andar, o falar, o linguajar, o vestir, tudo de vocês vai impedir a putrefação da sociedade. Mas aí Cristo diz: e se o sal perder a propriedade? E se ele não tiver mais essa capacidade de impedir a putrefação da carne? Se tornar insípido? Quando a igreja deixar de impactar a sociedade, quando a igreja deixar de influenciar a cultura, porque já acontece em vários lugares. Em lugar da igreja ir lá no mundo transformar o mundo entrou nas igrejas e transformou as igrejas. Muitos lugares. Em lugar do mundo mudar a igreja, mudar a cultura do mundo, o mundo veio e mudou a cultura da igreja. Até na Assembleia de Deus, uma igreja centenária, com 111 anos de história, em muitos lugares mudaram a liturgia, e nos da harpa não se canta mais, púlpito virou show, as igrejas estão pintadas de preto, porque deixaram que a cultura lá de fora adentrasse aqui dentro. E Cristo disse: quando o sal perder a propriedade, ele perguntou: para que presta? E ele mesmo responde: para duas coisas. Primeiro ele diz: não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, pisoteado pelos homens. E é por isso que se fala muito mal das igrejas por aí. Tem muita igreja sendo pisoteada pelos homens, porque é na igreja que aparecem escândalos, é na igreja que aparece confusão. É fulano que diz que é evangélico que comete crime, é fulano que diz que é evangélico que rouba, é fulano que diz que é crente que está em adultério, é fulano que diz que é crente, que é pastor, que é líder, que é isso, que é aquele outro, e está dando escândalo aí torto e direito, dia e noite, sem parar nas redes sociais, porque não é mais sal, porque perdeu a propriedade, porque se tornou insípido. Mas nós que aqui estamos nesta noite, nesta escola bíblica de obreiros e membros, estamos porque queremos continuar sendo a igreja comprada, lavada e remida pelo sangue da cruz, a impactar a sociedade. E por fim, para encaminhar o encerramento, a doutrina cristã e a verdade. Leiam depois de mim. Paulo alerta a igreja: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Agora acompanhe a leitura. Diz assim, no contexto dessa passagem, tanto o evangelho quanto a retidão moral são apresentados como conceito da verdade. Essa expressão paulina indica que rejeitar a verdade, seja ela no campo da ética ou da moral, implica em combater contra aquele que é a verdade, Cristo e o seu evangelho. Portanto, não é possível anular a verdade, ainda que alguma ideologia o queira fazer. Aqui há evidência, um princípio geral: não importa, agora diga comigo, não importa o que o homem faça para torcer a verdade,
No final, quer queira, quer não, a verdade triunfará sobre a falsidade e o engano. Amém, amados? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nada se pode contra a verdade. Eu posso ignorar a verdade, desprezar a verdade, maquiar a verdade, contextualizar a verdade, atualizar a verdade, ressignificar a verdade, reinterpretar a verdade, justificar a verdade. Posso fazer o que eu quiser, mas ninguém pode contra ela. No final, a verdade vai prevalecer. Ninguém vai enganar a Deus, ninguém vai ludibriar o justo juiz. Nós podemos até ser conivente com o erro, podemos até concordar com o pecado, podemos até passar a mão na cabeça da membresia da igreja e tolerar uma série de pecados que não são tratados, não são corrigidos e nem disciplinados. Podemos fazer de conta que tudo está bem, e que somos espirituais, e que estamos caminhando para os céus. Mas naquele dia, a verdade vai triunfar. A hipocrisia, a falsidade, o engano, a aparência não dará resultado nenhum. Então a igreja pode hoje, até em muitos lugares, mas aqui na nossa igreja isso aqui não é pecado, aqui não tem problema. Não tem, de fato, nenhum problema. Mas naquele dia, o que vai prevalecer é a verdade. Não foi o que disseram, não foi o que pensaram, não foi como viveram. Serão julgados por aquilo que está escrito. A Escritura diz que no tempo de Jesus haviam várias seitas dentro do judaísmo, e duas delas aparecem com força aqui: fariseus e essênios, aliás, e saduceus. Os 5 grupos eram assim, fariseus, que eram legalistas, eles cumpriam o que estava escrito na lei, nos mínimos detalhes, mas o coração longe de Deus. Até hoje essa expressão fariseu é usado para quem é hipócrita, que tem aparência de religiosidade, pensa e diz ser alguém que não é. Os fariseus eram um grupo de 6.000 membros no tempo de Jesus, e eles cumpriam a lei a rigor, e gostavam de mostrar espiritualidade. Havia também os saduceus, mas em virtude do horário vamos ficar só com os fariseus. Qual era o prazer dos fariseus? Eles oravam em pé nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eles, quando jejuavam, eles colocavam cinza na cabeça, se vestiam de vestes rotas, se assentavam no meio da rua e ficavam lá lamentando, para mostrar que estavam jejuando. Os fariseus oravam dentro do templo, em voz alta, sobressaindo a voz de todos, para mostrar aos outros que estavam orando. A lei, por exemplo, exigia que se fizesse um jejum por ano, no dia da expiação. O fariseu jejuava 2 vezes na semana, terças e quintas, para mostrar o quanto ele era observador da lei. A lei só exigia um jejum, ele fazia 2 na semana. O dízimo, na lei, o dízimo era de todo o produto agrícola e de todo o produto do campo dos animais. Mas na lei de Moisés, o dízimo, por exemplo, do tempero e o dízimo do perfume não era obrigatório, mas os fariseus entregavam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Eles construíram balanças que pesavam miligramas para tirar a 10ª parte do tempero e do perfume. Na nova aliança, o dízimo nós entregamos de tudo, mas não pode ser feito conforme faziam os fariseus. Bem, os fariseus também tinham
uma autoavaliação de santidade. Os únicos santos eram eles. Os únicos que iriam morar no céu eram eles e mais ninguém. E havia em contrapartida um grupo dentro do judaísmo que era o dos publicanos. E os publicanos eram judeus, mas que trabalhavam para o império e se tornaram cobrador de impostos. E por isso eram odiados. E os publicanos tinham uma fama. Tinham uma fama de serem traidores da pátria, tinham fama de serem mulherengos, de serem adúlteros, fama de serem ladrão, fama de serem avarentos, de não entregarem o dízimo. Eles tinham fama de não levarem a sério vida espiritual, nunca jejuavam na vida. E aí Jesus vai dizer o seguinte, uma parábola. Ele disse: 2 homens foram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Onde foram os 2 homens? Onde foram eles? No templo. Foram todos os 2 no mesmo lugar, foram no templo. O que foram fazer no templo? Foram orar. Foram 2 no mesmo lugar com o mesmo propósito, orar. E ambos oraram. E o fariseu começou a orar em voz alta, levantou os olhos para o céu e disse: graças te dou a Deus, porque eu não sou pecador. Em voz alta, para atingir o publicano. Ele disse: eu não sou ladrão, porque o outro era. Eu sei que aqui em Juiz de Fora não tem crente que ora assim, mas em Brasília tem. Tem crente que ora para atingir o outro. Ele não está conversando com Deus, ele está atingindo o outro. E ele diz assim, o fariseu assim: graças te dou que eu não sou adúltero, que o outro era, ou tinha fama de ser. Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana. E a Bíblia diz que ele, não contente de dar indireta, ainda falou assim: graças te dou que eu não sou como esse publicano. Tem muito crente assim, é o santarrão. E o publicano, a Bíblia diz que ele não ousou levantar os olhos para o céu, ele baixou a cabeça, colocou as mãos sobre o peito, num sinal de contrição, de humildade. Ele disse: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia. E Cristo disse: este publicano voltou para casa justificado, e não o fariseu, porque aquele que a si mesmo exalta, Deus humilha, mas a quem se humilha, Deus exalta. Aleluia. Assim, queridos irmãos, o nosso papel como sal da terra é reconhecer a nossa própria pecaminosidade e viver em santidade diante do Senhor, a fim de impactar o mundo lá fora. Escute, há muitos crentes que frequentam igrejas por anos e são como fariseu. Cristo disse que aquele fariseu saiu do templo, do qual tinha ido para orar, voltou do mesmo modo que tinha chegado. Nenhuma mudança, nenhuma transformação, nenhuma bênção, nenhuma dádiva. Mas o publicano voltou para casa diferente. O publicano voltou transformado, voltou perdoado, voltou abençoado. Louvado seja Deus por isso. Então voltamos aqui, amados, à nossa apostila, e vamos às considerações finais. E eu quero que os irmãos repitam depois de mim. Refletir acerca da cultura secularista presente na modernidade líquida abre caminho para pensar na influência nefasta que ideologias exercem na formação do caráter. Agora vamos fazer uma pausa. Essas ideologias estão sendo bombardeadas, repito,
pela mídia, nas redes sociais, nas artes, na música, na escola, na universidade, em todo lugar. Há uma desconstrução da fé, há um desejo de banir a Bíblia Sagrada do espaço público, há um interesse de impor culturas anticristãs no Brasil, como por exemplo, legalizar o aborto, legalizar a prostituição, legalizar as drogas, e impor o ensino da ideologia de gênero nas escolas públicas, e uma desconstrução da teologia bíblica, considerando a Escritura como livro homofóbico, preconceituoso, intolerante, que precisa ser atualizado. E a pergunta, amados, que devemos fazer para cada um de nós, ao refletir acerca dessa relativização da verdade, dessa desconstrução da fé, é qual o posicionamento que nós vamos adotar. Qual é a minha posição enquanto cristão, enquanto líder, enquanto professor da escola dominical, enquanto obreiro? Nós estamos pregando esta verdade que liberta? Ou a mensagem que nós usamos no púlpito quando temos a oportunidade é aquela mensagem de autoajuda? É uma mensagem muito presente hoje em várias igrejas evangélicas do Brasil e do mundo. A teologia da prosperidade, onde se prega que o crente não pode ser pobre, o crente não pode passar necessidade, o crente não pode ficar doente, o crente tem que ter vitória o tempo todo, o crente tem que ser próspero a todo instante. As mensagens de autoajuda: você pode, você consegue, você vai ter, vai conseguir. É claro que Cristo disse que daria estas bênçãos todas, elas fazem parte do Evangelho. Mas, amados irmãos, a cura divina, o milagre, o escape, o livramento e a prosperidade são apenas consequências do Evangelho. A prioridade do Evangelho já foi aqui citado. A prioridade é o reino de Deus, é pregar a palavra de Deus. A mensagem genuína do Evangelho, proclamada por João Batista e depois por Jesus Cristo, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nós precisamos voltar a esta mensagem do arrependimento, da confissão de pecados, de abandonar o erro, de vida de santidade, porque quando Cristo vier buscar o seu povo e a sua igreja, só vai adentrar na cidade santa quem tiver um nome escrito no livro da vida. E então eu quero encerrar lembrando a igreja do posicionamento de alguns irmãos registrados no texto bíblico. A Escritura diz que a nação de Judá tinha virado as costas para Deus, e o Senhor enviou um juízo sobre aquele povo. Levantou o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, que invadiu Jerusalém por volta do ano 605 a.C., e levou para o cativeiro parte dos nobres, parte dos príncipes, entre eles Daniel, Ananias, Azarias e Misael. E lá chegaram na Babilônia. Escute, amada igreja, chegaram na Babilônia os judeus que acompanhavam Daniel e os seus 3 amigos, centenas deles, que eram conhecedores da lei de Moisés, que conheciam o decálogo, que eram filhos da lei, que conheciam os mandamentos. E o primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. E o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não se encurvarás, não se prostrarás e não adorarás.
E lá chegaram eles então na Babilônia. E passado um período de tempo, eles estão sendo educados na cultura dos caldeus, idólatra, apóstata, imoral. Mas eles, Daniel, Azarias, Misael e Ananias, decidiram, tomaram a postura de não se contaminar. Eles não se deixariam influenciar pela cultura dos caldeus. Eles estavam na Babilônia, pertenciam à sociedade, mas decidiram não se contaminar. Eu e você estamos aqui, fazemos parte dessa sociedade, mas nós somos peregrinos. Estamos em terra estranha, aqui não é nossa morada, aqui não é nossa pátria. Nós aguardamos novos céus e nova terra. E passaram-se os anos, e um certo dia Nabucodonosor mandou construir uma estátua de ouro, 30 côvados de altura, 3 côvados de largura. Um côvado equivale a quase meio metro, o que nos dá uma estátua altíssima, 60 côvados, que dá 30 metros de altura, por cerca de 3 metros de largura. E a ordem lá no campo de Durã era para que todos se prostrassem. Todos os súditos do Império Babilônico estavam no campo de Durã. Daniel não estava lá porque viajava a serviço do rei, mas a ordem foi dada. Escute isso, igreja. Era um decreto real, assinado pelo imperador babilônico. E o decreto dizia: mediante o toque dos instrumentos musicais, todos devem se prostrar diante da estátua, sob pena de morte na fornalha de fogo ardente. Os instrumentos musicais tocaram, todos se prostraram, porque a ordem do rei era clara: quem não se prostrar, morre. Todos os judeus que conheciam o segundo mandamento, que diz: não se prostrarás, não prestarás culto a imagem de escultura alguma, prostraram também, exceto Misael, Azarias e Ananias, que tinham recebido nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E igreja, quanta gente se prostrou naquele dia no campo de Durã, que eram judeus, que conheciam a palavra, mas se prostraram com medo de morrer. E quanta gente hoje que diz ser cristão e ao mais leve toque do mundo se prostra, para manter privilégios, para manter vantagens, para obter algum tipo de benefício, até para assegurar alguma amizade, para ter algum tipo de retorno financeiro, ou econômico, ou social, ou de qualquer outra natureza. Quantos cristãos estão negando a fé? O texto de abertura dessa plenária dizia, o apóstolo Judas, que devemos batalhar pela fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. E então imediatamente levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Azarias, Misael e Ananias, diante do imperador da Babilônia, e disseram ao imperador: estes homens que não pertencem a este povo fazem pouco caso da tua lei e não observam a nossa cultura, e eles se recusaram a prostrar-se diante da estátua que o rei mandara construir. Porque, amado irmão, querida irmã,
Não pense que quando você tomar posição ao lado desta verdade, que o inimigo vai ficar satisfeito com a sua vida. Haverá levante, haverá perseguição, haverá ataques, mas é muito melhor, amado, querido irmão e irmã, você está sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo, de que ter uma vida apaziguada, sem um nome escrito na vida. E o rei então perguntou a eles: quem poderá livrá-los da minha mão? Vou parafrasear Nabucodonosor, ele disse: que ousadia é essa? Que loucura é essa? Quem é mais poderoso do que eu? Eu tenho poder sobre a vida de vocês, tenho poder de mandar prender, poder de mandar matar. Quem poderá livrá-los da minha mão e da fornalha de fogo ardente? Quem? E eles disseram: o Deus que nós servimos, o nosso Deus, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente. O Deus que servimos tem esse poder, Ele é o El Shaddai. Na cultura, irmãos, da Babilônia, dos caldeus e do povo pagão do Oriente Médio, havia um panteão de deuses, vários deuses, e os deuses eram conhecidos pelos nomes. Então lá no Egito, por exemplo, tinha vários deuses, Deus Hequete, Deus Ísis e etc, que era o Deus da vaca, era o Deus do sol, era o Deus da lua, era o Deus do rio. E quando perguntavam para o judeu: qual é o nome do teu Deus? Qual é o nome do teu Deus? Qual é o poder do teu Deus? Porque quando dizia, por exemplo, Deus Ísis, era o Deus que tinha poder sobre a vida. O Deus Nilo tinha poder sobre as águas. Perguntava para o judeu: e como é o nome do teu Deus? Qual é o poder do teu Deus? Eles diziam assim: meu Deus é El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder no céu, na terra, em todo lugar. Eles acreditavam que os deuses moravam em montanhas. A mitologia greco-romana também vai pelo mesmo viés. Os deuses moram em montanhas. E então naquela cultura, o deus da montanha menor tinha poder menor, o deus da montanha mediana, poder mediano, o deus da montanha maior, poder maior. E essa era a cultura e esse era o entendimento. E no Salmo 121, Davi escreve assim: elevo os meus olhos para as montanhas e me pergunto: de onde virá o socorro? Do Deus que habita a montanha menor? Do Deus que habita a montanha do meio? Do Deus que habita a montanha maior? Quem poderá me socorrer? E ele responde dizendo: o meu socorro não vem do Deus da montanha menor, nem da mediana, nem da... o meu socorro vem do Senhor que fez as montanhas. Aleluia! Porque Ele é o El Shaddai. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao Nabucodonosor: o nosso Deus tem todo o poder. Da tua mão e da fornalha Ele pode nos livrar. O rei disse: vou mandar então tocar a segunda vez, vou dar a vocês uma segunda oportunidade. E eles disseram ao rei: não precisa. Eles vão dar uma lição importante para o rei, para mim e para você. Eles dizem para o rei, em outras palavras, assim, Deus, eles dizem ao rei: só tem um detalhe, rei, o nosso Deus é soberano. É Ele quem decide quem vai livrar, quando livrar e como livrar. Ele pode nos livrar da tua mão, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas a decisão é dEle. Ele é Deus. Por isso eles disseram: fica sabendo de uma coisa, rei, não precisa mandar tocar a segunda vez, porque nós já tomamos uma decisão. Eu e meus amigos tomamos a decisão. Fica sabendo que Deus, o Senhor que servimos, é soberano, e se Ele decidir que não vai nos livrar, mesmo assim não vamos prostrar.
Isso é fé. Que tem muito crente que só serve a Deus porque Deus tem que responder a oração dele, Deus tem que dar um milagre que ele quer, Deus tem que dar a vitória que ele quer, Deus tem que abrir a porta que ele quer, daí ele serve a Deus. Se Deus não responde, ou se Deus diz não, ele logo desvia. Mas Sadraque e Mesaque disseram: nós não estamos aqui servindo a Deus por aquilo que Deus pode fazer, nós estamos servindo a Deus por aquilo que Ele é. Lançaram os homens lá dentro, e o rei olha para lá, e ele diz: não foram 3 os homens que lançamos, eu vejo 4, e o 4 tem semelhança ao Filho dos deuses. O próprio Senhor Cristo desceu na fornalha de fogo ardente para estar com aqueles que ousaram defender a fé. Ei, amados, a fé transforma a cultura, a fé transforma a sociedade, a fé muda os costumes. Quando aqueles homens foram retirados da fornalha de fogo ardente, não havia nem cheiro de fumaça. E o rei, que tinha feito um decreto dizendo: todos devem se prostrar diante da estátua que mandei construir, sob pena de morte, revoga o decreto anterior, faz um decreto novo que diz: a todo povo, língua e nação, sob o domínio do império babilônico, devem homens e mulheres temer e tremer diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Aleluia. Você pode adorar ao Rei. A fé muda, a fé transforma, a fé, aleluia, defendida, pode mudar a sociedade, pode mudar o decreto, pode mudar uma lei, pode mudar uma constituição, pode mudar diagnósticos. Aleluia. Levanta a tua mão para o céu. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito com esta igreja. Deus tem propósito no teu ministério. Deus conta comigo, com você, nesta última hora, para defender a fé, custe o que custar. Deus, o Senhor é conosco. Se necessário, Ele entra na fornalha de fogo ardente e Ele muda as circunstâncias. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Agora abençoa esta igreja, este ministério, Teu povo, Tua igreja. Pai amado, ajuda-nos a viver a verdade do Evangelho, a impactar a sociedade, a ganhar almas, a mudar a história, a mudar o curso, e o Teu nome ser glorificado. Estende agora a Tua mão, entra conosco na fornalha, Pai, e nos dá escape, e nos dá livramento. Oramos em nome de Jesus Cristo. Quem crê e concorda diz amém. Obrigado, pastor Samuel.